Olá, seja bem-vindo. O ano de 2026 não será igual como os demais. A partir de 2026 vai iniciar a transição da reforma tributária. Também, a partir de 2026, teremos a tributação dos lucros e todos esses assuntos é de seu interesse para você pagar menos imposto no seu consultório. Antes de começar a aula, eu vou me apresentar. Eu sou Rita, eu sou contadora e dentista, especializada em contabilidade para dentista, com MBA em planejamento tributário para a área de saúde, sou professora, palestrante e mentora. E o que é a reforma tributária? É a maior mudança do complexo sistema tributário brasileiro sobre o consumo, aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025. Afetará tanto o dentista pessoa física quanto o dentista pessoa jurídica. Portanto, não interessa se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica, você tem sim que se preocupar com a reforma tributária. Quais são os objetivos da reforma tributária? Três principais objetivos. Primeiro deles, simplificar a arrecadação de imposto, unificando diversos impostos em um único imposto. Aumentar a transparência no pagamento dos impostos, porque vai ser possível visualizar qual é o valor da prestação de serviço e qual é o valor do pagamento de imposto. Terceiro objetivo, acabar com o imposto sobre imposto. Não vai ter mais aquela cascata de você pagar imposto sobre imposto. Eu vou falar sobre esses três principais objetivos durante a aula. E o que irá mudar com a reforma tributária? Cinco tributos sobre consumo de bens e serviços, que é o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, serão unificados e substituídos pelo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, com uma implementação gradual que irá começar em 2026 e irá até 2033. Então, com a reforma tributária, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS serão substituídos pelo IVA, só que no Brasil este IVA será dual. Teremos a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e teremos o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. A CBS irá substituir o PIS, o COFINS e o IPI e é de competência da União. Já o IBS irá substituir o ICMS e o ISS e a competência é dos estados e municípios. Os novos tributos, como eu falei, que é um dos objetivos da reforma tributária, serão por fora da nota fiscal. O que isso significa? Significa que o paciente vai conseguir visualizar qual é o valor que ele está pagando referente à sua prestação de serviço e qual é o valor dos tributos. O valor dos tributos serão destacados na emissão da nota fiscal. Nota fiscal essa que também será alterada a partir de 2026. Teremos o Padrão Nacional de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Essa padronização ela é fundamental para as novas exigências da reforma tributária e por isso que a partir de 2026 a nota fiscal de serviço eletrônica terá um padrão nacional. Cabe ao seu município decidir se vai utilizar a plataforma nacional ou se irá permanecer com o próprio sistema da prefeitura, mas esse sistema terá que fazer uma integração com o ambiente de dados nacional. Então, não é você que decide. Você tem que saber se no seu município aderiu à plataforma nacional ou se irá permanecer com o próprio sistema da prefeitura. Será que pessoa física vai estar obrigado a emitir nota fiscal de serviço? Sim, mas você precisa saber antes se o seu município já está obrigando você, pessoa física, à emissão de nota fiscal de serviço eletrônico. Não são todos os municípios que, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, estão obrigados já a emitir nota fiscal de serviço eletrônico se você é pessoa física. Primeiro passo, você precisa saber se o seu município está obrigando você, como dentista pessoa física, a emitir nota fiscal. Se está obrigando, você tem que saber se vai ser na plataforma nacional ou se será no próprio sistema da prefeitura. E o Receita Saúde, ele deixa de existir para você que é pessoa física? Por enquanto, ele não deixa de existir. Então, você terá que emitir o Receita Saúde e a nota fiscal, somente quando o município obrigar você, pessoa física, a emitir a nota fiscal.
CNPJ para você que é dentista pessoa física. É outra novidade que também teremos em 2026. A partir de julho de 2026, pessoas físicas contribuintes de CBS e IBS deverão sim fazer a sua inscrição no CNPJ, mas por enquanto a Receita Federal ela ainda não divulgou qual será este cronograma. Ter CNPJ não vai significar que você se tornará automaticamente pessoa jurídica. Não é uma verdade. Simplesmente você vai ter este CNPJ para facilitar o controle da Receita Federal em relação à sua receita, em relação ao que você terá de crédito de imposto. Não será transformado automaticamente em pessoa jurídica. Você terá um CNPJ, mas irá permanecer como pessoa física. Precisamos acompanhar também essa decisão da Receita Federal em relação ao cronograma de você passar a ter o seu CNPJ mesmo como pessoa física. E qual será a alíquota do IVA? Pergunta de milhões. Será que nós já sabemos qual será a alíquota do IVA? A alíquota do IVA ainda não foi definida, mas temos as estimativas que apontam para uma alíquota próxima de 28%. Iremos iniciar a reforma tributária sem saber exatamente qual é a alíquota do IVA? Exatamente. Lógico que a alíquota do IVA de 2026 nós já sabemos, mas qual será de fato a alíquota final do IVA ainda não foi divulgada. Vamos esperar a regulamentação para ter certeza se esses dados vão confirmar a alíquota de 28%. E qual será a alíquota do IVA? Nós certamente teremos a maior alíquota do IVA. Se de fato confirmar que a alíquota será 28%, passaremos à Hungria, que até então tem o primeiro lugar. Se prepare para o pagamento de imposto a partir de 2026. Só que você, dentista, terá um regime diferenciado. Você não vai pagar a alíquota do IVA de 28%, porque alguns setores, inclusive serviços de saúde, terão um regime diferenciado com a redução de alíquota de 60% de CBS e IBS. Ou seja, se a alíquota do IVA for de fato 28%, você, dentista, irá pagar o IVA de 11,2%. 60% a menos de 28%. É uma hipótese. Por enquanto, eu não posso afirmar que a alíquota do IVA será 28%. Como é atualmente o pagamento de imposto sobre a receita do seu consultório? Lembra que eu falei no início que 5 impostos serão substituídos pelo IVA? Você já paga como pessoa jurídica PIS, COFINS e ISS. ICMS você não paga sobre a receita do seu consultório e IPI também não. E como são esses 3 impostos atualmente? Você, pessoa física, não paga PIS e não paga COFINS e o ISS ele é fixo. Dentista pessoa jurídica do Simples Nacional, existem 6 faixas de alíquota que variam de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses. Conforme vai aumentando o faturamento, vai aumentando esta alíquota. Dentista pessoa jurídica do lucro presumido, PIS 0,65%, COFINS 3% e o ISS fixo, ou ele pode variar de 2% a 5%. A alíquota total destes 3 impostos, 5,65% até 8,65%, dependendo justamente da alíquota do ISS. Pessoa jurídica do lucro real, PIS 1,65%, COFINS 7,6% e o ISS, o mesmo raciocínio do lucro presumido, pode ser fixo ou variar entre 2% a 5%, totalizando uma alíquota de 11,25% até 14,25%. Aí você pode estar pensando, se a alíquota do IVA for 28%, eu tenho uma redução de 60% e a alíquota será 11,2%, no lucro presumido, eu vou pagar mais imposto com a reforma tributária? Será que isso vai ser uma verdade? E como fica para a pessoa física e no Simples Nacional? Todas essas dúvidas eu vou esclarecer a você. É importante, antes de saber exatamente se você vai pagar mais ou menos imposto, entender sobre a não cumulatividade. A não cumulatividade é um mecanismo que possibilita o crédito de imposto pago anteriormente, o que acaba com o imposto sobre imposto.
Tudo aquilo que você pagar de IBS e CBS relacionado à sua atividade profissional, você vai poder ter de crédito e pagar menos imposto ao emitir a nota fiscal para o seu paciente. Então, como é que é o pagamento de IBS e CBS? Débito menos crédito será o valor a pagar. Qual é a vantagem dessa não cumulatividade para dentista que tem um custo elevado? Será possível aproveitar crédito de equipamento? Sim, dentista tem um custo alto com o equipamento e vai poder aproveitar IBS e CBS daquele equipamento que você, obviamente, pagar de IBS e CBS na aquisição do equipamento. Laboratório sem nota. Sem nota não terá crédito. Então, você vai precisar conversar com o laboratório de prótese para exigir o documento fiscal e aí sim pagar menos imposto na emissão da nota fiscal para o seu paciente. Não incide CBS nem IBS sobre folha de pagamento. Se não incide IBS, CBS sobre folha de pagamento, claro, você não terá crédito daquilo que você não pagou. Resumo: se você tem muito custo, você terá muito crédito. Então, se você é aquele dentista que tem alta despesa do seu consultório, certamente você terá mais crédito, inclusive de equipamentos. Não esquece disso. Por isso que para dentista é uma grande vantagem por conta dos equipamentos com o custo elevado. Exemplo de não cumulatividade: emissão de nota fiscal total de mês R$ 100.000, débito de CBS e IBS 11.200, na hipótese da alíquota do IVA 28%. Dental, aluguel, energia, laboratório, serviços prestados por terceiros e equipamentos, somando o crédito de R$ 6.000. Débito menos crédito, o total a pagar será de 5.200. Quanto mais crédito, menos eu pago de IBS e CBS na emissão da minha nota fiscal. Então, qual é a alíquota efetiva de fato que estou pagando de imposto neste exemplo? Não é 11,2%. Eu tenho que pegar o valor a pagar de imposto dividido pela minha receita bruta e multiplicar por 100, nesse exemplo, 5,2%. É esta alíquota que eu preciso comparar para saber se eu vou pagar mais ou menos imposto. Conclusão: é importantíssimo a não cumulatividade para você saber se você vai pagar mais ou se você vai pagar menos imposto a partir da reforma tributária. É essencial entender os créditos, o que você vai poder aproveitar de crédito. Tudo o que está relacionado com a sua atividade profissional. E esse aproveitamento de crédito vale tanto para você, pessoa física, quanto para você, pessoa jurídica. Split Payment. Com a reforma tributária, haverá um novo sistema de recolhimento de imposto chamado de Split Payment. E o que é o Split Payment? É a divisão automática dos recebíveis entre o prestador de serviço e o governo no momento da liquidação financeira. Quando seu paciente efetuar o pagamento, automaticamente o meio de pagamento irá dividir o valor do imposto para o governo e o valor da prestação de serviço para você. Será de forma automática. O Split Payment, claro, não vai iniciar em 2026. Espera-se que ele inicie a partir de 2027, mas também precisamos acompanhar para saber de fato quando iniciará o Split Payment. E quais são os objetivos? São 3 objetivos. Assegurar o recolhimento de imposto, você não vai mais receber o valor integral e repassar para o governo. Dessa maneira, o governo terá certeza que vai receber o valor que cabe a ele. Reduzir a sonegação, sempre o objetivo é a redução da sonegação, e simplificar o recolhimento de tributo. Vai ser uma retenção na fonte. O paciente vai efetuar o pagamento, o governo já irá receber a parte dele. Aqui, de uma forma muito simplificada, trouxe o que é o Split Payment. A clínica, quando compra material da Dental, vai ter o valor do material e o valor de IBS e CBS destacado da nota fiscal. Efetuou o pagamento através de um meio de pagamento, por exemplo, cartão de crédito, este meio de pagamento irá já transferir o valor do imposto para o governo e o valor que cabe à Dental será passado para ela. A clínica, quando recebe do paciente, o mesmo raciocínio. O paciente vai pagar através da máquina de cartão de crédito. A máquina de cartão de crédito já vai fazer esta divisão entre a clínica e o governo.
Só que nesta operação eu não tenho um crédito de R$ 56 que paguei quando adquiri os produtos da Dental. Tem este crédito. Então já vai ser de forma automática, o sistema vai entender qual é o valor que você tem de crédito, vai diminuir do valor do seu débito e irá transferir para o governo exatamente a diferença deste valor. R$ 67,20, que era de IBS, CBS, menos o crédito de R$ 56, será transferido para o governo R$ 11,20. Mas não vai ter nenhum problema? Isso vai ser de forma tão automática assim? É o que espera-se. Claro que podemos ter, por exemplo, um problema com o meio de pagamento, um problema da internet, não vai saber qual é o valor que você tem de crédito, e aí olha o que diz a legislação. Se as comunicações eletrônicas não funcionarem, os tributos deverão ser integralmente pagos e será ressarcido em até 3 dias úteis, é o que está na legislação. Ou seja, se por acaso tiver algum problema com a comunicação eletrônica neste exemplo, sim, será transferido para o governo R$ 67,20 e não o valor de R$ 11,20. Mas em 3 dias úteis, você terá a devolução do dinheiro. Oremos, será que vai ser de fato assim? Vamos aguardar. E aí, pergunta que não quer calar: com a reforma tributária, eu vou pagar mais ou eu vou pagar menos imposto? Eu, dentista, pessoa física, eu do Simples Nacional ou do lucro presumido, como é que vai ser o pagamento de imposto a partir da reforma tributária? Primeiro, o dentista pessoa física. O ISS fixo, ele deixará de existir a partir de 2033. Se não for criado nada semelhante com o ISS fixo, certamente você irá pagar mais imposto, porque IBS e CBS irão incidir sobre a sua receita bruta. Nada muda em relação ao Carnê-Leão, nada muda em relação ao INSS e será acrescido o IBS e CBS. Então, certamente, você, dentista pessoa física, vai pagar mais imposto. Por quê? Você irá pagar imposto que você não paga hoje. Você não paga PIS, você não paga COFINS e irá pagar a CBS. Então, muito cuidado. A partir de 2026, tem que organizar para já em 2027, que é de quando de fato a reforma tributária ela vai iniciar, saber se você deve permanecer como pessoa física ou se você tem que migrar para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica do Simples Nacional, como será? Simples Nacional terá a opção de permanecer exatamente como está, exatamente com a mesma tributação. Ou então, terá a opção de recolher IBS e CBS por fora da guia do Simples Nacional. Se não fizer esta opção de recolher IBS e CBS por fora da guia do Simples Nacional, não irá poder aproveitar crédito de IBS e CBS. Para a empresa do Simples Nacional, só poderá aproveitar crédito de IBS e CBS se pagar IBS e CBS por fora da guia do Simples Nacional, e dependendo de quanto você tem de crédito, você irá pagar mais ou menos imposto, mas lembrando que no Simples Nacional você pode permanecer exatamente como você está. Basta não fazer a opção de pagar IBS e CBS por fora da guia do Simples Nacional. Dentista, pessoa jurídica do lucro presumido e do lucro real, vai pagar mais ou vai pagar menos imposto? O aumento ou não no pagamento de imposto irá depender da alíquota atual do ISS, que é fixo ou pode variar de 2% a 5%, da alíquota do IVA, que vai ser ainda determinada, e dos créditos, se você tem muito crédito ou se você tem pouco crédito. Então, não é uma resposta automática, não é para você saber se vai pagar mais ou menos imposto. Obrigatoriamente você tem que fazer o planejamento tributário, tem que fazer as contas dentro da sua realidade com os seus créditos para saber se você vai mudar de regime tributário, se você vai deixar de ser pessoa física, se você vai ligar para a pessoa jurídica e qual é o regime tributário da pessoa jurídica. Tudo isso é decidido no planejamento tributário. É claro que a reforma tributária não vai iniciar com a sua força total em 2026. Nós teremos um período de transição que começará em 2026 e irá terminar em 2032. Somente a partir de 2033 é que os impostos atuais serão completamente extintos, passando a vigorar IBS e CBS. Já em 2026, nós teremos uma alíquota teste de IBS e CBS.
será 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Você, dentista, já vai poder aplicar a redução de 60% nestas alíquotas testes de IBS e CBS. Não haverá pagamento de IBS e CBS em 2026? Não. É apenas um período teste, somente para o governo saber como está funcionando, como está o início da reforma tributária, mas você não terá que pagar IBS e CBS em 2026. Aqui é o cronograma da reforma. Iniciou em 2023 com a Emenda Constitucional 132 de 2023, foi regulamentada em 2025 através da Lei Complementar 214 de 2025, 2026, período teste, 0,9% de ICBS e 0,1% de IBS. 2027, extinção do PIS e COFINS, iniciando de forma total a CBS. 2029 a 2032, ICMS e ISS serão gradualmente reduzidos, dando espaço para o IBS. E apenas em 2033, extinção de ICMS e ISS, implementação total do IBS e da CBS. Portanto, temos esse período de transição de 2026 até 2032. Agora vamos falar da outra novidade que também irá iniciar a partir de 2026, que é a tributação dos lucros e a isenção do imposto de renda. Com a Lei 15.270 de 2025, foi criada a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Instituiu o imposto de renda à pessoa física mínimo e a tributação dos lucros e dividendos, que não era tributado desde 1996. Como será a isenção do imposto de renda a partir de 2026? Quem ficará isento? Quem tem renda mensal até R$ 5.000. Quem terá redução de imposto de renda? Quem tem renda mensal de R$ 5.001 a R$ 7.350. E quem recebe acima de R$ 7.350 não terá nenhuma alteração. Então, a isenção do imposto de renda e a redução do imposto de renda vale apenas para quem recebe até R$ 7.350, sendo que quem recebe R$ 5.000 por mês terá isenção total de imposto de renda. A isenção e a redução, conforme a Lei 15.270 de 2025, é de acordo com esta tabela. Para saber qual será a redução quando a sua receita é entre 5.001 e até 7.350, tem que ser de acordo com esta fórmula que está na própria Lei 15.270. E para quem recebe acima de 7.350, nenhuma alteração. É a mesma tabela progressiva do imposto de renda. Nada foi alterado para quem recebe acima de 7.350. Exemplo, se o seu prolabore R$ 6.000, desconta 11% de INSS, a base de cálculo do imposto de renda é R$ 5.340. De acordo com a tabela do imposto de renda, você teria que pagar R$ 559,77. Mas com a redução do imposto de renda, de acordo com a Lei 15.270, você pagará menos R$ 179,75. Então, qual será o valor do imposto de renda a pagar em 2026? R$ 559,77 menos R$ 179,75, R$ 382. Sua receita do consultório, R$ 20.000, livro caixa, R$ 15.000. Base de cálculo, R$ 20.000 menos R$ 15.000, R$ 5.000. Então, não terá que pagar imposto de renda? Não é este raciocínio. R$ 5.000 você vai pagar imposto de renda. Neste cálculo é utilizado a tabela do imposto de renda, porque só não seria utilizado a tabela do imposto de renda para você pagar imposto se a sua receita bruta fosse R$ 5.000. A receita aqui são R$ 20.000. Então, neste caso, não terá nenhuma alteração, mesmo com a diferença entre a receita menos a despesa ser exatamente R$ 5.000, continua pagando o mesmo valor de imposto de renda, nenhuma alteração para este exemplo. Tributação dos lucros, é claro, para compensar a perda de arrecadação causada pela isenção do imposto de renda e pela redução da alíquota de imposto de renda, teve que ser criada uma compensação.
E qual foi a compensação criada? A tributação dos lucros. A partir de janeiro de 2026, a distribuição de lucros e dividendos da pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, no valor superior a 50 mil em um mesmo mês, fica sujeito à retenção na fonte do imposto de renda de 10% sobre o valor total pago. Ou seja, distribuição de lucro de uma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física acima de 50 mil reais, sim, terá retenção na fonte de 10% e será sobre o valor total. Se foi distribuído 51 mil reais, por exemplo, de lucro para uma mesma pessoa física, pagará de imposto de renda retido na fonte 5.100 e não só sobre o excedente, é sobre o valor total. Também foi criado, com a Lei 15.270, o Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo. A partir do exercício 2027, ano calendário de 2026, a pessoa física que ganha acima de 600 mil no ano fica sujeita à tributação mínima do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, que aumenta de forma gradual até 10% para rendas acima de 1.200.000 por ano. Para rendimentos superiores a 600 mil e inferiores a 1.200.000, a alíquota crescerá de 0 a 10%, conforme a seguinte fórmula, que também está na Lei 15.270. Este é um imposto novo. Na entrega da sua declaração de imposto de renda em 2027, referente a 2026, já terá este imposto de renda pessoa física mínimo se a sua receita anual for acima de 600 mil. Exemplo desse imposto de renda pessoa física mínimo. Renda anual 750 mil, sua alíquota será de 2,5%. 900 mil, 5%. 1.050.000, 7,5%. 1.200.000 ou acima deste valor será 10%. Então, este valor a mais de imposto vai depender do seu rendimento anual. Será na declaração anual de imposto de renda de 2027, referente a 2026. E o que será base de cálculo do imposto de renda pessoa física mínimo? Resultado da atividade rural que não está isento, rendimentos tributários, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, então aquela minha aplicação financeira também será somado na base de cálculo para encontrar o imposto de renda pessoa física mínimo? Será. Rendimentos isentos também serão somados à base de cálculo do imposto de renda pessoa física mínimo. Na Lei 15.270 estão lá as exclusões. Quais são as aplicações que não estarão incluídas na base de cálculo do imposto de renda pessoa física mínimo? Porque, por exemplo, a poupança não está incluída na base de cálculo do imposto de renda pessoa física mínimo. Você vai precisar saber quais são essas aplicações para você ter noção se você irá pagar ou não irá pagar imposto em 2027, referente a 2026. Olha quanta mudança nós temos a partir de 2026. Não dá para ignorar que tem que entender o que irá acontecer a partir de 2026, porque senão, certamente, você irá pagar mais imposto. E não adianta querer utilizar como solução guardar dinheiro embaixo do colchão. Não dá mais. A sonegação, ela está com os dias contados. Colocar dinheiro embaixo do colchão não é a solução. E qual é a solução? Planejamento tributário. Nunca antes foi tão necessário fazer o planejamento tributário. Já falei aqui, obrigatoriamente, para você decidir se vai ser pessoa física, vai ser pessoa jurídica do Simples Nacional, vai ser pessoa jurídica do lucro presumido, você tem que fazer os cálculos. Os cálculos é que irão lhe mostrar o caminho para você pagar menos imposto. Não escolha o caminho da sonegação, porque mais cedo ou mais tarde a conta ela pode chegar. Muito obrigada. A intenção aqui era fazer um resumo das alterações. A partir de 2026 será um ano totalmente diferente. Você precisa ficar atento a estas alterações, fazer o seu planejamento tributário. Todo ano será necessário você revisar este planejamento tributário, porque nós teremos o período de transição da reforma tributária. Então não adianta fazer um planejamento tributário único e achar que vai seguir este planejamento durante 2, 3, 4, 5 anos. Esta não é a nossa realidade. A nova realidade é a necessidade de entender o que irá acontecer a partir de 2026, tanto em relação à reforma tributária,
quanto em relação à tributação dos lucros. Um abraço!